Ela foi entregue em casamento como quem paga uma dívida vergonhosa, e o homem que o vale inteiro chamava de o pior dos partidos, acabou se tornando a coisa mais preciosa que a vida lhe deu. Você já parou para imaginar o que se passa dentro do peito de uma moça obrigada a casar como forma de castigo, mandada embora da própria casa como se fosse uma mancha que a família precisava esconder do mundo? Pois essa história aconteceu de verdade, nas terras altas e frias do interior do Rio Grande do Sul, no inverno rigoroso de 1887, num lugar que os antigos chamavam de Vale do Rio Manso. Antes de você se acomodar para ouvir essa história do começo ao fim, me conta aqui embaixo nos comentários de que cidade, de que canto do Brasil ou do mundo você está me assistindo agora. Eu leio cada comentário, um por um, e faço questão de saber quem está do outro lado ouvindo comigo. E se você gosta dessas histórias antigas de amor, de superação e de emoção verdadeira, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal Contos de Antigamente, porque o que você vai ouvir hoje é uma daquelas histórias que ficam com a gente por muito tempo. Agora, chega mais perto, aumenta o volume, pega o seu café e vem comigo para esse vale onde tudo começou. O Vale do Rio Manso era daqueles lugares que pareciam esquecidos pelo tempo e lembrados por Deus só nas horas boas. Nas manhãs de junho, a geada cobria os campos de um branco duro que estalava sob as botas, e a névoa subia do rio devagar, como se a própria terra respirasse fundo antes de encarar mais um dia de frio. As casas dos estancieiros ficavam nas partes altas, de frente para o nascente, e a maior de todas, a mais imponente, era a casa dos Vasconcelos. Paredes caiadas de branco, telhas vermelhas que se viam de longe, um alpendre largo, onde nos verões se tomava chimarrão até o sol se pôr atrás das coxilhas. Ali vivia Bernardino Vasconcelos, homem de mãos grossas e palavra curta, dono de mais gado do que qualquer um sabia contar, e viúvo havia 12 anos. Bernardino tinha uma filha só, e essa filha se chamava Aurélia. Aurélia Vasconcelos crescera correndo pelos campos como se fosse dona do vento, cavalgando pelo empelo desde menina, aprendendo com os peões a laçar, a domar, a ler o céu antes da chuva chegar. Tinha os cabelos escuros que a mãe lhe deixara de herança antes de partir, olhos castanhos que pareciam guardar um fogo teimoso, e um jeito de encarar as pessoas que muita gente da região achava impróprio para uma moça. Diziam as comadres nas rodas de tricô que faltava mão firme naquela criação, que menina criada sem mãe e com pai ausente terminava selvagem. Mas o que chamavam de selvageria era só a vontade de Aurélia de existir por conta própria, num tempo em que se esperava que uma mulher existisse sempre por conta de outra pessoa. A mãe de Aurélia, Dona Serafina, morrera de uma febre que veio no inverno e não foi embora na primavera. Aurélia tinha 7 anos quando isso aconteceu e daquele dia guardava pouca coisa. O cheiro de alfazema no lenço da mãe, a voz baixa cantando modinhas antigas na varanda e a mão fria que ela segurou até os peões a tirarem dali à força. Depois disso, a casa dos Vasconcelos ficou grande demais e silenciosa demais. Bernardino se enterrou no trabalho e na dureza, e a menina cresceu entre a cozinheira, os cachorros e os campos, aprendendo cedo que o afeto ali era uma coisa rara, guardada como se guarda dinheiro em tempo de seca. Quando Aurélia fez 19 anos, o pai começou a olhar para ela de um jeito diferente, um jeito de quem calcula. Bernardino via na filha não uma pessoa, mas uma peça, uma carta valiosa que ele ainda não tinha jogado na mesa. As terras dos Vasconcelos faziam divisa, ao sul, com as terras dos Albuquerque, e há anos os dois estancieiros se rondavam como cães que dividem o mesmo pátio, ora amigos, ora rivais, sempre medindo forças.
O chefe da família vizinha era Custódio Albuquerque, um homem de 40 e poucos anos, viúvo, dono de uma fortuna que só crescia e de uma fama que só piorava. Custódio tinha modos de fidalgo e coração de cobrador. Vestia-se com roupas mandadas vir de Porto Alegre, montava cavalos caros e falava sempre baixo, porque descobrira cedo na vida que quem fala baixo obriga os outros a se calarem para escutar. Já tinha enterrado uma esposa, e as más línguas diziam que a pobre mulher morrera menos de doença e mais de tristeza. Foi esse o homem que Bernardino escolheu para a filha. Não houve pedido, não houve corte, não houve flor, houve negócio. Numa tarde de maio, os dois estancieiros se fecharam no escritório da Casa Grande, e quando a porta se abriu de novo, estava tudo acertado. Aurélia se casaria com Custódio Albuquerque antes do fim do inverno, e as terras dos dois se juntariam numa só, formando a maior propriedade de todo aquele lado do vale. Bernardino chamou a filha e comunicou a decisão do mesmo jeito que comunicava a venda de uma tropa de gado, sem levantar os olhos do papel onde fazia contas. Aurélia ouviu tudo em silêncio, de pé no meio do escritório, sentindo o chão fugir devagar sob os próprios pés. Perguntou ao pai, com a voz mais firme que conseguiu, se ele ao menos ia perguntar o que ela sentia. Bernardino respondeu, ainda sem olhar, que sentimento não pagava dívida nem aumentava rebanho e que ela devia agradecer porque nem toda moça tinha a sorte de casar tão bem. Aurélia disse que Custódio era um homem frio, que todos sabiam o que tinham dito da primeira esposa dele, que ela não conseguiria viver ao lado de alguém assim. O pai, então, ergueu os olhos pela primeira vez, e nesses olhos havia uma dureza antiga, dessas que não se dobram com lágrima. Ele disse, pausadamente, que a conversa estava encerrada e que ela faria o que era mandado, porque casa de homem se governa pela vontade do homem. Durante as semanas seguintes, a casa dos Vasconcelos ferveu com os preparativos. Vieram costureiras da vila para tirar as medidas do vestido, encomendaram-se doces e vinhos, convidou-se meio vale. Aurélia deixava-se vestir e medir como uma boneca de pano, mas por dentro fervia uma tempestade que ninguém enxergava. À noite, deitada na cama fria, ela pensava na mãe, tentava lembrar da voz dela cantando na varanda e se perguntava o que Dona Serafina faria no lugar dela. E aos poucos, no escuro daqueles quartos silenciosos, foi nascendo em Aurélia uma decisão perigosa, dessas que mudam uma vida inteira num só instante. A festa de noivado foi marcada para a primeira semana de junho, num sábado de céu limpo e frio cortante. A Casa Grande se encheu de gente, estancieiros de sobrecasaca, senhoras de vestidos rodados, o padre da vila, o delegado, os poucos comerciantes ricos da região. Acenderam-se lampiões no alpendre, assaram-se reses inteiras, e a música do acordeão espalhava-se pelas coxilhas. No centro de tudo, Custódio Albuquerque exibia-se como um pavão, recebendo cumprimentos, apertando mãos, sorrindo aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. E Aurélia, num vestido azul escuro que a fazia parecer mais velha do que era, estava parada ao lado do pai, pálida, com as mãos geladas apertadas uma na outra. Chegou a hora do anúncio. Bernardino pediu silêncio, ergueu a taça e começou a falar da união das duas famílias, das terras que se juntariam, do futuro próspero que aguardava a todos. Custódio tomou a palavra em seguida, agradeceu e então virou-se para Aurélia diante de todos, estendendo a mão para que ela desse um passo à frente e confirmasse o compromisso. O vale inteiro prendeu a respiração. E foi ali, naquele instante em que se esperava dela um simples gesto de obediência, que Aurélia Vasconcelos fez a coisa mais corajosa e mais imprudente da sua vida. Ela não deu o passo. Em vez disso, olhou para Custódio, olhou para o pai, olhou para toda aquela gente que a observava
e disse com a voz clara o suficiente para chegar aos cantos do salão que não ia se casar. Disse que respeitava o Sr. Albuquerque, mas que não sentia por ele nada além de medo e que preferia não mentir diante de Deus e de todos. O silêncio que caiu sobre a festa foi tão pesado que se ouvia o crepitar dos lampiões. As senhoras levaram as mãos à boca. Os homens se entreolharam. Custódio, o rosto endurecendo devagar como barro que seca, recolheu a mão estendida como quem recolhe uma arma. E Bernardino Vasconcelos, diante do vale inteiro, viu a própria filha transformar o seu maior triunfo na sua maior vergonha. O que aconteceu depois daquela noite, poucos no vale esqueceram. Custódio Albuquerque saiu da festa sem se despedir, montou o cavalo caro e sumiu na escuridão, e o barulho dos cascos na estrada gelada soou como uma ameaça que ficou pairando no ar. Os convidados se dispersaram aos poucos, cochichando, e antes que o último lampião se apagasse, a humilhação de Bernardino já corria de boca em boca por todo o Rio Manso. Nos dias seguintes, não se falava de outra coisa nas vendas, nos moinhos, nas portas de igreja. A filha do estancieiro mais rico da região havia desprezado o noivo diante de todos. Diziam que Bernardino não punha mais a cara para fora de casa. Diziam que Custódio jurara que ninguém o humilhava sem pagar. E diziam, principalmente, que aquela moça teimosa ia acabar mal, porque mulher que não obedece não encontra lugar no mundo. Dentro da casa grande, o clima era de tempestade contida. Bernardino não gritou com a filha, e isso foi pior do que qualquer grito. Ele simplesmente parou de olhar para ela, como se Aurélia tivesse deixado de existir. Passava os dias trancado no escritório, e as poucas palavras que dirigia à criadagem eram secas como galho de inverno. Aurélia tentou falar com o pai várias vezes, bateu na porta do escritório, pediu que ele ao menos a escutasse, tentou explicar que não fizera aquilo por capricho, mas por não conseguir se imaginar a vida inteira ao lado de um homem que lhe gelava o sangue. A porta permaneceu fechada, e no silêncio daquela casa, Aurélia começou a entender que a liberdade que ela reivindicara ia lhe custar caro, muito mais caro do que ela imaginara na coragem daquela noite. A vingança de Bernardino veio 3 semanas depois, e veio fria, calculada, cruel na sua exatidão. Ele mandou chamar a filha ao escritório e, pela primeira vez em quase um mês, olhou nos olhos dela. Disse que ela havia manchado o nome da família diante do vale inteiro, e que uma mancha dessas só se lava de um jeito. Disse que ela queria tanto escolher, pois muito bem ele havia escolhido por ela. Aurélia sentiu um arrepio subir pela espinha quando o pai pronunciou o nome. Ela se casaria, sim, mas não com Custódio Albuquerque. Ela se casaria com Teodoro Ferreira. E ao dizer aquele nome, um sorriso amargo, quase de desforra, cruzou o rosto do velho estancieiro. Teodoro Ferreira. Aurélia conhecia o nome do jeito que todo mundo no vale conhecia, pelos boatos. Teodoro era um criador de ovelhas que vivia sozinho numa propriedade pequena e pobre lá para as bandas do rio, na parte baixa do vale, onde a terra era mais dura e a vida mais difícil. Tinha uns 30 anos, poucas palavras e uma sombra pesada no passado. Contavam que ele fora casado anos atrás e que a esposa morrera de um jeito que ninguém nunca explicou direito. E onde falta explicação, sobra imaginação. Uns diziam que ele a maltratara, outros que havia maldição na terra dele, outros que ele era amaldiçoado ele mesmo, um homem de azar que a gente de bem devia evitar. As mães do vale apontavam Teodoro para os filhos como exemplo de tudo que não se deve ser. As mocinhas casadoiras faziam o sinal da cruz quando ele passava. Ninguém sabia ao certo o que havia de verdade naquilo tudo, mas ninguém se importava em saber, porque um bom boato é sempre mais confortável que uma verdade complicada. Casar a filha com Teodoro Ferreira era, para Bernardino, a punição perfeita. Aurélia rejeitara o melhor partido do vale, então receberia o pior. Rejeitara a riqueza,
então teria a pobreza. Rejeitara um homem respeitado, então seria entregue ao homem mais desprezado da região. Era uma forma de humilhá-la publicamente, de mostrar ao vale que ninguém desafiava Bernardino Vasconcelos sem pagar, e ao mesmo tempo de se livrar de uma filha que se tornara um estorvo. Aurélia protestou, chorou, disse que preferia entrar num convento, disse que preferia servir de criada, disse qualquer coisa que lhe passasse pela cabeça. Mas Bernardino apenas repetiu, com a frieza de quem já decidira tudo, que ela havia querido escolher a própria vida e que agora aprenderia que escolhas têm consequências. O casamento seria em 2 semanas. E não haveria festa dessa vez, apenas o padre, os papéis e o fim de tudo que Aurélia conhecera. Os dias que antecederam o casamento foram os mais longos da vida de Aurélia. Ela olhava pela janela para os campos onde crescera, para os cavalos que amava, para a casa que, apesar de fria, era a única que conhecia, e sentia que estava sendo arrancada de tudo pela raiz. À noite, chorava baixinho para que ninguém ouvisse, com o velho lenço de alfazema da mãe apertado contra o peito. Durante o dia, endurecia o rosto e não dava a ninguém o gosto de vê-la fraquejar. Benedita, a agregada que servia à casa desde antes de Aurélia nascer e que fora quase uma segunda mãe para a menina, tentava consolá-la como podia, dizendo que Deus escrevia certo por linhas tortas, que ninguém sabia o dia de amanhã, que talvez as coisas não fossem tão ruins quanto pareciam. Aurélia agradecia com um aperto de mão, mas não acreditava numa só palavra. Ela ia se casar com um homem que talvez tivesse matado a primeira esposa. Que consolo poderia haver nisso? O dia do casamento amanheceu cinzento, com um frio úmido que entrava pelos ossos. Não houve vestido novo, não houve flores, não houve música. Aurélia vestiu um vestido simples, cor de chumbo, quase de luto. E Benedita prendeu-lhe os cabelos com dedos trêmulos, secando as próprias lágrimas com o avental. Foram de carroça até a pequena capela da vila, e no caminho ninguém falou nada. Bernardino, ao lado do cocheiro, mantinha os olhos fixos na estrada. Aurélia, atrás, olhava as próprias mãos e sentia que ia desmaiar a qualquer momento. Na porta da capela, alguns curiosos se juntaram para assistir ao espetáculo, porque não há espetáculo melhor para a alma pequena do que a desgraça alheia. E foi assim, sob olhares de pena e de deboche, que Aurélia entrou na igreja para encontrar pela primeira vez de perto o homem com quem passaria o resto da vida. Teodoro Ferreira já a esperava diante do altar. Era um homem alto, de ombros largos endurecidos pelo trabalho, cabelos escuros mal ajeitados e uma barba por fazer. Vestia a única roupa boa que tinha, um traje simples e um pouco surrado, mas limpo, e segurava o chapéu contra o peito com as 2 mãos, num gesto que parecia mais de quem pede desculpas do que de quem se casa. Quando Aurélia se aproximou, ele ergueu os olhos e ela se preparou para encontrar o olhar de um bruto, de um assassino, de um monstro dos que povoavam os boatos. Mas o que encontrou foi outra coisa. Encontrou um par de olhos escuros e cansados, cheios de um constrangimento silencioso. Olhos que se desviaram dos dela quase no mesmo instante, como se ele tivesse vergonha da situação toda, como se ele soubesse muito bem que estava ali como instrumento da vingança de um pai contra uma filha, e que aquilo não era justo com nenhum dos dois. A cerimônia foi curta e gelada. O padre, apressado, leu as palavras de sempre. Bernardino assistiu de braços cruzados no fundo da capela, sem se aproximar. Quando chegou a hora, Aurélia respondeu que sim com um fio de voz, porque não havia outra resposta possível. E Teodoro respondeu que sim, de um jeito grave e baixo, quase num sussurro. Não houve beijo, não houve sorriso. Houve apenas a assinatura dos papéis,
o sino da capela batendo triste no ar frio, e o momento em que Bernardino, sem dizer uma palavra à filha, subiu na carroça e foi embora, deixando Aurélia sozinha na porta da igreja, ao lado de um homem que ela mal conhecia. Foi ali, vendo a carroça do pai sumir na curva da estrada, que Aurélia entendeu de vez que a casa grande, os campos, a vida antiga, tudo aquilo tinha acabado. Agora ela era a esposa de Teodoro Ferreira, o homem mais mal falado do Vale do Rio Manso. Teodoro pigarreou, sem jeito, e disse baixinho que a carroça dele estava ali atrás, e que era melhor irem indo antes que a chuva chegasse. Aurélia não respondeu, apenas seguiu-o em silêncio até uma carroça velha, bem mais modesta que a do pai, puxada por um cavalo baio já entrado em anos. Ele estendeu a mão para ajudá-la a subir, mas ela ignorou a mão e subiu sozinha. E Teodoro não insistiu, apenas recolheu a mão e foi para o seu lugar. Partiram devagar pela estrada que descia em direção à parte baixa do vale, e a cada volta de roda, Aurélia sentia que se afastava mais e mais de tudo que fora sua vida. O céu foi escurecendo, o vento ficou mais frio, e uma chuva miúda começou a cair, molhando os ombros dos dois. Durante muito tempo, nenhum dos dois disse nada. Só se ouvia o ranger da carroça, o bater dos cascos na lama e o sussurro da chuva sobre os campos. Foi Teodoro quem quebrou o silêncio depois de muito tempo. Sem tirar os olhos da estrada, ele disse, com aquela voz grave e baixa, que sabia que ela não tinha escolhido nada daquilo e que ele também não havia procurado por aquele casamento. Disse que o pai dela o havia procurado, oferecido umas cabeças de gado e uns papéis de umas terras encravadas junto às dele, em troca de que ele aceitasse casar. Disse que ele quase recusou, porque sabia que ela devia estar sofrendo, mas que acabou aceitando por razões que talvez um dia ela viesse a entender. E completou, ainda sem olhar para ela, que não precisava ter medo dele, que na casa dele ela teria o quarto só para ela, que ninguém ia forçar coisa nenhuma, e que, no que dependesse dele, ela seria tratada com respeito enquanto quisesse ficar. Aurélia ouviu tudo calada, desconfiada, sem saber se aquilo era sinceridade ou apenas a primeira armadilha de um homem perigoso. Anos de boato não se desfazem numa frase dita na chuva. A propriedade de Teodoro apareceu quando a tarde já morria. Não havia casa grande, não havia alpendre largo, não havia telhas vermelhas vistas de longe. Havia uma casa de pedra e madeira, baixa e sólida, com um telhado de tabuinhas escurecidas pela chuva, uma chaminé de onde subia um fio de fumaça e, ao redor, um curral, um galpão e um cercado onde as ovelhas se apinhavam contra o frio. Tudo era pequeno, tudo era simples. Mas Aurélia, mesmo no meio da sua tristeza, não pôde deixar de notar que tudo também era limpo e bem cuidado. As cercas estavam firmes, sem tramela solta. O quintal estava varrido. As ovelhas eram gordas e de lã fartão, sinal de bicho bem tratado. Havia ali o esmero silencioso de quem cuida das coisas com as próprias mãos, sem ninguém mandando e sem ninguém vendo. Teodoro parou a carroça diante da porta, desceu primeiro e dessa vez não ofereceu a mão. Apenas se afastou um pouco para dar espaço a ela descer sozinha, como havia entendido que ela preferia. Entrou na casa à frente para acender o candeeiro, e quando Aurélia cruzou a porta, encontrou um cômodo único que servia de cozinha e sala, com um fogão a lenha aceso, uma mesa de madeira bem lustrada pelo uso, 2 cadeiras, algumas prateleiras com louça simples e um cheiro bom de caldo que fervia numa panela. Teodoro disse, meio sem jeito, que tinha deixado um caldo de gala pronto antes de sair, imaginando que ela chegaria com fome e com frio, e que se ela quisesse comer, era só se servir. Depois apontou uma porta ao fundo e disse que aquele era o quarto dela, que ele tinha arrumado do jeito que soube, e que ele mesmo ia dormir no galpão, junto das ferramentas, para que ela ficasse à vontade. Aquilo desarmou Aurélia,
mais do que ela gostaria de admitir. Ela esperava brutalidade e encontrava consideração. Esperava ser tratada como despojo de guerra e estava sendo tratada como hóspede. Ela entrou no quarto que ele indicou e viu que havia ali uma cama de casal com um colchão de palha novo, coberto por uma colcha de retalhos costurada com esmero, uma bacia com água limpa para ela se lavar, e sobre a mesinha de cabeceira, num gesto que a fez engolir seco, um punhado de flores do campo, dessas amarelas que nascem no inverno entre as pedras, postas ali num copo de vidro. Não eram flores caras, eram flores que ele devia ter colhido na beira do caminho, mas eram flores e ninguém havia colhido flores para Aurélia em muitos e muitos anos. Ela ficou parada olhando aquele copo por um longo tempo e teve que respirar fundo para não chorar, porque a gentileza, quando a gente não está esperando, machuca mais fundo que a maldade. Naquela primeira noite, Aurélia mal comeu, mal dormiu. Ficou acordada escutando os barulhos estranhos daquela casa nova, o vento assobiando nas frestas, as ovelhas se remexendo no cercado, e lá fora, no galpão, o tossir ocasional de Teodoro no frio. A certa altura da madrugada, o frio ficou tão intenso que ela se levantou para pôr mais lenha no fogão e, ao chegar à janela, viu pela fresta a luz fraca de uma lamparina acesa no galpão. Teodoro estava acordado também, sentado num banco, remendando à luz trêmula um arreio velho com um cobertor fino demais sobre os ombros. Ela o observou por um instante, aquele homem grande e calado, curvado sobre o trabalho no meio da noite gelada. E uma pergunta começou a se formar dentro dela, uma pergunta que ia guiar todos os seus próximos dias. Seria possível que o vale inteiro estivesse enganado sobre aquele homem? Os primeiros dias na casa de Teodoro passaram numa toada estranha, feita de silêncios e de distâncias educadas. Ele acordava antes do sol, tratava dos animais, saía com o rebanho para os campos altos e só voltava ao meio-dia para comer alguma coisa rápida, trocava com ela 2 ou 3 frases sobre o tempo ou sobre as ovelhas e voltava para o trabalho até escurecer. À noite comiam juntos à mesa, mas quase não conversavam, e depois cada um se recolhia para o seu canto, ela para o quarto, ele para o galpão. Aurélia, criada na fartura da casa grande, não sabia fazer quase nada de útil numa casa pobre. Não sabia acender direito o fogão. Não sabia ordenhar, não sabia costurar mais que um botão. Nos primeiros dias, sentia-se inútil e humilhada, e o orgulho a impedia de pedir ajuda. Mas Teodoro, sem alarde, foi ensinando. Sem nunca fazer troça da inabilidade dela, mostrava como se punha a lenha para pegar fogo mais rápido, deixava o balde de leite à vista com um pano limpo do lado, ensinava com paciência de quem ensina bicho novo a confiar. Uma tarde, Aurélia tentou fazer pão sozinha, para provar a si mesma que servia para alguma coisa, e o resultado foi um desastre. A massa não cresceu, o forno queimou por fora e deixou cru por dentro, e ela acabou sentada no chão da cozinha, com farinha no rosto e lágrimas nos olhos, sentindo-se a criatura mais inútil do mundo. Foi assim que Teodoro a encontrou quando entrou para beber água. Ele parou na porta, avaliou a cena e Aurélia se preparou para o deboche que tinha certeza que viria. Mas ele não debochou. Apenas pegou outra cadeira, sentou-se ao lado dela, no chão mesmo, pegou um pedaço do pão queimado, provou e disse com a maior seriedade do mundo que o miolo estava cru, sim, mas que a casca estava com um gosto bom de fumaça e que a primeira fornada dele, anos atrás, tinha saído dura, feito pedra, a ponto de servir de peso para segurar porteira. Aurélia riu. Foi um riso curto, quase involuntário, o primeiro riso desde o casamento, e ela mesma se assustou com o som da própria risada naquela casa. Teodoro sorriu de leve, satisfeito, e disse que no dia seguinte fariam o pão juntos, que era mais fácil quando se tinha quem virasse a massa. Depois se levantou,
Deixou-a ali com a sua pequena vitória de ter arrancado dele um sorriso e voltou para o trabalho. Naquela noite deitada, Aurélia percebeu que havia passado o dia inteiro sem pensar uma única vez em Custódio Albuquerque, sem pensar na casa grande, sem chorar. E isso a assustou mais do que qualquer boato, porque ela tinha vindo para aquela casa preparada para odiar, preparada para sofrer, preparada para sobreviver a um monstro. E o que estava encontrando, dia após dia, era um homem que colhia flores do campo, que ensinava com paciência, que dormia no frio do galpão para que ela ficasse à vontade, e que sabia rir da própria história para fazer uma desconhecida se sentir menos sozinha. Se aquele era o pior homem do vale, Aurélia começava a se perguntar que tipo de mundo era aquele que fazia julgamentos tão errados sobre as pessoas. As semanas foram passando, e o inverno foi cedendo lugar a uma primavera tímida que pintava de verde as encostas do Rio Manso. E, sem que nenhum dos dois percebesse direito quando aquilo começou, a distância educada entre Aurélia e Teodoro foi encurtando, um passo de cada vez, feito quem atravessa um rio pisando nas pedras. Primeiro foram as refeições, que deixaram de ser silenciosas e passaram a ter conversa. Teodoro contava das ovelhas, de cada uma pelo nome, porque ele dava nome a todas, e Aurélia ria da estranheza de um homem que batizava carneiro de Senhor e ovelha de Formosa. Ela, por sua vez, contava dos tempos de menina na casa grande, das cavalgadas, das travessuras, e percebia que Teodoro a escutava de verdade, com atenção, guardando os detalhes, coisa que o próprio pai nunca fizera. Depois vieram os trabalhos divididos. Ela aprendeu a ordenhar, aprendeu a fazer queijo, aprendeu a cardar a lã, e cada pequena vitória era comemorada com um olhar de aprovação dele, que valia mais que qualquer elogio rebuscado. Se você está gostando dessa história até aqui, deixa o seu like aí embaixo para me ajudar. E comenta o que você acha que vai acontecer entre esses dois. Agora vem comigo, porque é aqui que o passado começa a bater à porta. Foi numa tarde de faxina que Aurélia encontrou a primeira pista de que a história de Teodoro era bem diferente do que o vale contava. Ela resolvera limpar o velho baú que ficava no canto do quarto, aquele que ele dissera que ela podia usar para guardar as coisas dela. Ao esvaziá-lo, embaixo de uns cobertores dobrados, encontrou um pano cuidadosamente enrolado e dentro dele um lenço de linho branco bordado nas pontas com flores miúdas e umas iniciais delicadas. Um trabalho de mão fina, coisa de quem borda com amor. Junto do lenço havia um maço de cartas amarradas com um barbante, cartas nunca enviadas, algumas amareladas pelo tempo. Aurélia sabia que não devia, mas a curiosidade foi mais forte, e ela leu a primeira linha da carta de cima. Não era, como ela temia, a confissão de um crime. Era uma carta de amor. Uma carta escrita por Teodoro, com letra tosca de quem aprendeu a escrever tarde e sozinho, endereçada a uma mulher chamada Reginalda, cheia de saudade e de uma ternura desajeitada que apertava o coração. Aquela noite, Aurélia não conseguiu ficar calada. Durante a ceia, com o coração batendo forte, ela confessou que tinha encontrado o lenço e as cartas ao limpar o baú e pediu desculpas por ter mexido no que não devia. Teodoro parou de comer. Por um instante, o rosto dele se fechou e Aurélia temeu ter ido longe demais, mas ele não se irritou. Apenas pousou a colher, olhou para o fogo do fogão por um longo tempo e começou a falar, com a voz mais baixa e mais rouca do que de costume. Disse que Reginalda tinha sido sua esposa, sim, muitos anos atrás. Disse que tinham se casado por amor, contra a vontade da família dela, que era gente de mais posses e achava Teodoro pouco. Disse que viveram 3 anos naquela mesma casa, os 3 anos mais felizes da vida dele, e que Reginalda bordava aquele lenço nas tardes de sol, sentada na porta, cantando baixinho. E então Teodoro contou o que realmente havia acontecido,
A verdade que o Vale nunca quis escutar. Contou que Reginalda adoeceu num inverno, de uma febre nos peitos que foi minando as forças dela pouco a pouco. Contou que ele vendeu quase tudo que tinha para pagar remédio e médico, que chegou a viajar 3 dias a cavalo até a cidade grande para buscar um doutor, mas que quando voltou, já era tarde. Reginalda partiu numa madrugada de julho, nos braços dele, pedindo desculpas por deixá-lo sozinho. Teodoro a enterrou embaixo da figueira grande atrás da casa, aquela mesma à sombra da qual ela costumava bordar, e desde então nunca mais falou dela com ninguém. Porque a dor era grande demais e porque ele logo descobriu que o Vale havia inventado outra história bem mais saborosa. Foi da família de Reginalda que partiu o boato de que ele a havia maltratado, de que a morte dela tinha algo de suspeito, porque era mais fácil para eles culpar o genro pobre, que odiavam, do que admitir que tinham abandonado a própria filha por ter casado com quem amava. E o boato, uma vez solto, cresceu sozinho, como erva daninha, até virar a verdade oficial do Rio Manso. Aurélia ouviu tudo com os olhos marejados, sentindo a vergonha subir pelo rosto, a vergonha de ter, ela também, acreditado por tanto tempo naquela mentira. Ela estendeu a mão por cima da mesa num impulso e pousou-a sobre a mão calejada de Teodoro e disse com a voz embargada que sentia muito por Reginalda, por tudo que ele tinha sofrido, e por todos os anos em que carregara sozinho o peso de uma culpa que não era dele. Teodoro olhou para a mão dela sobre a sua, e por um instante pareceu que ia retirá-la, mas não retirou. Deixou ficar, e disse, baixinho, que fazia muito tempo que ninguém tocava na mão dele com bondade. Ficaram assim, em silêncio, as mãos unidas sobre a mesa velha, enquanto o fogo crepitava, e lá fora a noite descia sobre o vale. Não houve mais palavras naquela noite. Não precisava. Alguma coisa havia mudado entre os dois. Uma parede havia caído, e ambos sabiam disso. Foi por essa época que Aurélia conheceu Dona Firmina, a velha parteira e benzedeira que morava numa casinha à beira da mata, do outro lado do riacho. Dona Firmina era das poucas pessoas do vale que tratava Teodoro com respeito e até com carinho, e certa manhã apareceu na propriedade trazendo uns ovos e umas ervas, curiosa para conhecer a moça de quem todo o vale falava. A velha tinha olhos vivos e uma língua afiada, e não poupou palavras. Disse a Aurélia, sem rodeios, que ela havia tirado a sorte grande sem saber, porque Teodoro Ferreira era o homem de melhor coração que ela conhecera em 70 anos de vida. Contou que fora ela quem ajudara a cuidar de Reginalda nos últimos dias, que vira com os próprios olhos o desespero de Teodoro tentando salvar a esposa e que a maldade das línguas do vale era uma coisa que fazia Deus chorar. Aurélia perguntou por que então Dona Firmina nunca desmentira os boatos, e a velha respondeu com um suspiro cansado que já tentara, muitas vezes, mas que boato é igual carrapicho. Quanto mais a gente puxa, mais gruda. Disse que a verdade só vence a mentira quando encontra um coração disposto a acreditar nela. E que talvez, quem sabe, esse coração tivesse finalmente chegado na figura daquela moça teimosa que o destino jogara na porta de Teodoro. As palavras de Dona Firmina ficaram ecoando na cabeça de Aurélia por muitos dias, e foi como se, a partir dali, ela começasse a enxergar Teodoro com olhos completamente novos. Reparava agora em coisas que antes não via, no cuidado com que ele acariciava a cabeça das ovelhas doentes, no jeito como ele guardava as migalhas do jantar para dar aos passarinhos na janela nas manhãs frias, na delicadeza com que ele falava dos pais já falecidos, na paciência infinita com que ensinava a ela cada tarefa da roça. E reparava também em coisas que a faziam corar. Na largura dos ombros dele quando erguia um fardo de feno, no sorriso raro que abria de vez em quando e mudava todo o rosto dele, no jeito como ele a olhava quando pensava que ela não estava vendo, um olhar demorado, cheio de uma coisa que Aurélia não sabia nomear,
mas que a fazia sentir, pela primeira vez na vida, que era vista de verdade por alguém. A primavera avançou, e com ela veio a época da tosquia, quando o rebanho inteiro precisava ter a lã cortada antes do calor apertar. Foram dias de trabalho duro, do sol nascer ao sol se pôr, e Aurélia, que no começo mal sabia segurar uma tesoura, foi ficando ágil, aprendendo o ritmo, sujando as mãos de gordura de lã e sentindo no fim de cada dia um cansaço gostoso que ela nunca conhecera na vida ociosa da casa grande. Numa dessas tardes, enquanto os dois trabalhavam lado a lado no galpão, uma ovelha assustada se soltou e derrubou Aurélia no monte de lã recém-cortada. Teodoro correu para ajudá-la, estendeu a mão e dessa vez ela aceitou. Mas ao ser puxada, ela se levantou depressa demais, e os dois ficaram de repente muito perto um do outro, os rostos a 1 palmo de distância, as respirações se misturando no ar morno do galpão. Aurélia sentiu o coração disparar. Teodoro engoliu seco, e por um instante que pareceu durar uma vida inteira, nenhum dos dois se moveu. Foi ela quem se afastou primeiro, com o rosto em fogo, disfarçando com uma risada nervosa, dizendo qualquer coisa sobre a ovelha atrevida. Mas o toque da mão dele ficou queimando na dela pelo resto do dia. Foi mais ou menos por essa época que aconteceu a feira de outono na vila, aquele acontecimento que todo ano reunia o vale inteiro num só lugar. Era o dia em que os criadores vendiam lã, queijo e couro, em que as mulheres exibiam suas conservas e seus bordados, em que os moços namoravam à socapa entre as barracas e os velhos jogavam conversa fora à sombra das carretas. Teodoro havia anos que ia à feira apenas para vender a lã e voltar depressa, de cabeça baixa, evitando os olhares e os cochichos. Mas naquele ano, pela primeira vez em muito tempo, ele hesitou em ir, não por causa de si mesmo, mas por causa dela. Tinha medo do que o vale ia dizer ao ver Aurélia, a filha dos Vasconcelos, ao lado dele em público. Tinha medo de que a maldade das línguas machucasse a mulher que ele estava aprendendo a proteger. Foi Aurélia quem resolveu a questão, do jeito firme dela, dizendo que iriam juntos, sim, de cabeça erguida, e que se alguém tivesse coragem de dizer alguma coisa, que dissesse na frente dela para ver no que dava. E foram. Chegaram à vila numa manhã clara de abril, com a carroça carregada de fardos de lã e de queijos que Aurélia aprendera a fazer com as próprias mãos. Quando desceram no meio da feira, houve, de fato, um momento de silêncio. Aquele silêncio pesado de quando muita gente para de falar ao mesmo tempo para observar. Os olhares vieram de todos os lados, curiosos, maldosos, alguns de pena, outros de deboche. Aurélia sentiu Teodoro ficar tenso ao seu lado, e então fez uma coisa simples e corajosa. Enfiou o braço no braço dele com naturalidade, como quem não tem nada a esconder nem do que se envergonhar. E começou a caminhar entre as barracas com um sorriso tranquilo no rosto, cumprimentando quem cruzava o caminho deles como se fosse a coisa mais natural do mundo. E aos poucos, diante daquela moça de porte firme que não abaixava a cabeça para ninguém, os cochichos foram morrendo. Porque a maledicência se alimenta do medo e da vergonha alheia, e não encontra o que comer quando topa com gente que se recusa a ter vergonha de ser feliz. O queijo de Aurélia fez sucesso na feira, e a lã de Teodoro, sempre da melhor qualidade, foi vendida por bom preço a um comprador que vinha de longe e que não ligava para os boatos do vale. No fim da tarde, com a carroça já vazia e o bolso mais cheio do que costumava ficar, Teodoro fez uma coisa que jamais fizera. Em vez de ir embora depressa, convidou Aurélia para ficar mais um pouco, para tomar um caldo quente numa barraca e escutar a música do gaiteiro que animava o fim da feira. Sentaram-se lado a lado num banco tosco, tomando o caldo no mesmo prato de lata, porque só tinham um,
rindo baixinho de bobagens, e Aurélia reparou que era a primeira vez que via Teodoro relaxado em público, sem aquela couraça de quem está sempre esperando o próximo golpe. O gaiteiro puxou uma valsa antiga, dessas de coxilha, e alguns casais começaram a dançar na terra batida. Aurélia olhou para Teodoro com um brilho travesso nos olhos e perguntou se ele sabia dançar. Ele corou até a raiz dos cabelos, disse que não dançava desde moço, que ia só pisar no pé dela e passar vergonha. Aurélia levantou-se, estendeu a mão e disse que então eles passariam vergonha juntos, que era para isso que servia um casamento. E dançaram, desajeitados no começo, rindo dos próprios tropeços, mas aos poucos encontrando o ritmo, os corpos se ajustando um ao outro como peças que sempre pertenceram ao mesmo lugar. A mão de Teodoro pousada na cintura dela, a mão dela apoiada no ombro largo dele, os rostos próximos, girando devagar ao som da gaita, enquanto o sol se punha dourado atrás dos galpões da vila. E o vale, que naquela mesma praça por anos apontara Teodoro Ferreira como um homem amaldiçoado, viu ali uma cena que muitos levariam à vida sem esquecer. O homem mais mal falado da região dançando uma valsa com a esposa, os dois se olhando com uma ternura tão evidente que até os mais rancorosos tiveram que desviar os olhos, incomodados com a própria pequenez diante de algo tão simples e tão bonito. Quando a música acabou, Teodoro, ainda ofegante, aproximou o rosto do dela e sussurrou, só para ela ouvir, que nunca imaginara que a vida ainda lhe reservasse uma tarde como aquela. Aurélia sorriu, encostou a testa na dele por um instante breve e doce e respondeu que aquilo era apenas o começo, que ainda tinham uma vida inteira de tardes como aquela pela frente. Voltaram para casa à noite, sob um céu estrelado de outono, a carroça balançando devagar pela estrada, os dois em silêncio, mas um silêncio diferente de todos os outros. Um silêncio cheio, quente, de quem não precisa mais de palavras para saber o que o outro sente. Em certo trecho da estrada, Aurélia recostou a cabeça no ombro de Teodoro, e ele, sem parar de conduzir o cavalo, apoiou de leve o queixo sobre os cabelos dela. E foi assim, sob as estrelas do Rio Manso, que os dois entenderam, cada um em seu íntimo, que aquilo que havia começado, como o castigo de um pai, tinha se transformado, sem que ninguém percebesse, na coisa mais parecida com a felicidade que qualquer um dos dois já conhecera. Teodoro pensou consigo mesmo que devia agradecer todas as noites por Bernardino Vasconcelos ter sido cego o bastante para lhe entregar, achando que castigava, o maior tesouro da vida dele. E Aurélia pensou que se tivesse que recusar Custódio Albuquerque 1000 vezes diante do vale inteiro para chegar até aquela carroça, até aquele ombro, até aquele homem, ela recusaria sem pestanejar todas as 1000 vezes. A partir dali, o ar entre os dois carregou-se de uma tensão nova, doçura e sobressalto ao mesmo tempo. Eram os pequenos gestos que agora falavam mais alto que as palavras. Teodoro passou a trazer, quando voltava dos Campos Altos, uma flor diferente para ela, sempre com o mesmo jeito desajeitado, deixando-a sobre a mesa como quem não quer nada, dizendo apenas que tinha achado bonita e lembrado dela. Aurélia, por sua vez, passou a caprichar mais na comida, a remendar as camisas dele com esmero, a deixar sempre um chimarrão quente esperando quando ele chegava do frio. À noite, ficavam até mais tarde à mesa, conversando sobre tudo e sobre nada, e as mãos começavam a se tocar, como que por acaso. Os olhares se demoravam, e havia risadas baixas, indiretas, aquelas provocações leves de quem sente algo, mas ainda tem medo de dizer. Certa noite, Aurélia perguntou, meio de brincadeira, se ele não tinha medo do que o vale ia dizer de um homem mal falado casado com uma moça rebelde. Teodoro sorriu daquele jeito raro e respondeu que, pela primeira vez em muitos anos, ele não estava nem um pouco preocupado com o que o vale dizia,
porque dentro daquela casa ele tinha encontrado uma coisa que o vale nunca ia conseguir tirar dele. Aurélia perguntou o que era, sabendo bem a resposta, só para ouvi-lo dizer. E ele apenas a olhou fundo nos olhos e respondeu que era paz, e que talvez fosse um pouco mais que paz, mas que essa parte ele ainda não tinha coragem de dizer em voz alta. Mas a felicidade que começava a brotar naquela casinha da parte baixa do vale não passou despercebida. As notícias correm depressa no interior e logo chegou aos ouvidos de Custódio Albuquerque que a filha de Bernardino, aquela que o humilhara diante de todos, não estava definhando de arrependimento na pobreza como ele imaginara. Ao contrário, diziam que ela andava até mais bonita, mais corada, que fora vista rindo na feira ao lado do marido, que os dois pareciam felizes. Para um homem como Custódio, orgulhoso e rancoroso, incapaz de esquecer uma ofensa, aquilo foi insuportável. Não bastava que Aurélia o tivesse rejeitado. Ela ainda tinha a ousadia de ser feliz depois disso, e feliz ao lado de um João Ninguém que ele desprezava. A vergonha dele diante do vale só seria lavada se aquela felicidade fosse destruída. E Custódio, que aprendera cedo que o dinheiro compra quase tudo, começou a tramar o modo de fazê-lo. O primeiro golpe veio pelo lado da terra. A pequena propriedade de Teodoro dependia, para sobreviver, da água de uma sanga que descia dos campos altos, atravessava as terras de um vizinho e só então chegava ao bebedouro do rebanho e à pequena horta. Sem aquela água, principalmente na entrada do verão, a propriedade não se sustentava, pois Custódio, usando de dinheiro e de influência, comprou as terras desse vizinho, que andava endividado, e no dia seguinte mandou seus homens levantarem uma barragem de pedra e terra que desviou a água da sanga para dentro dos açudes dele, deixando o leito que descia para a casa de Teodoro reduzido a um fio de lama. Foi um golpe frio e calculado, dentro da lei, porque a água passava por terra dele agora, e ninguém podia proibi-lo de usar a própria água. Mas todos no vale entenderam o recado. Custódio Albuquerque tinha declarado guerra a Teodoro Ferreira, e a arma escolhida era a sede. Teodoro tentou conversar. Foi até a fazenda dos Albuquerque, chapéu na mão, engolindo o orgulho, disposto a negociar, a pagar pela água, a fazer qualquer acordo justo. Custódio o recebeu no alpendre, sem oferecer nenhuma cadeira, e o ouviu com aquele sorriso frio de sempre. Depois respondeu com a voz baixa e venenosa que a água era dele agora e que ele não tinha nenhuma obrigação de dividi-la com quem quer que fosse. Disse ainda, medindo bem as palavras para que doessem mais, que talvez, se o pobre criador de ovelhas tivesse alguma coisa de valor para oferecer em troca, alguma coisa que ele quisesse muito, quem sabe pudessem chegar a um acordo. E ao dizer isso, olhou Teodoro nos olhos de um jeito que não deixava dúvida sobre o que ele queria. Ele queria a Aurélia de volta, humilhada, arrastada, para provar ao vale que no fim das contas quem mandava ali era ele. Teodoro entendeu perfeitamente e sentiu o sangue ferver, mas segurou-se, apenas pôs o chapéu de volta na cabeça e respondeu, com uma calma que assustou até ele mesmo, que preferia ver o rebanho inteiro morrer de sede a negociar a esposa como quem negocia uma RS. E foi embora, deixando Custódio a remoer o próprio veneno. Teodoro voltou para casa calado, e Aurélia percebeu na hora que alguma coisa grave havia acontecido. Ela insistiu para saber, e ele, que aprendera com ela a dividir os pesos em vez de carregá-los sozinho, acabou contando tudo. A barragem, a água desviada, a conversa com Custódio e a proposta indecente que estava por trás de tudo aquilo. Aurélia ouviu com o queixo cerrado e os olhos faiscando de raiva. Mas por baixo da raiva, uma culpa terrível começou a crescer dentro dela. Aquela guerra não era de Teodoro, era dela. Custódio estava punindo Teodoro por causa de uma ofensa que ela cometera.
O rebanho dele, o trabalho de uma vida inteira, tudo estava ameaçado por causa dela. E naquela noite, deitada sem dormir, Aurélia começou a alimentar um pensamento sombrio. E se a única forma de salvar Teodoro fosse ela se afastar? E se ela devesse voltar para a casa do pai, ou até mesmo se render às vontades de Custódio, para que a fúria dele deixasse Teodoro em paz? O amor que começava a sentir, ainda tão novo, ainda tão frágil, agora se transformava numa faca de dois gumes. Quanto mais ela amava Teodoro, mais achava que devia sacrificá-lo para protegê-lo. O verão chegou com uma fúria que ninguém via havia anos. Não choveu em dezembro, não choveu em janeiro. O sol batia sem dó sobre o rio Manso, o capim ficou amarelo, a terra rachou e os pequenos criadores da parte baixa do vale começaram a ver os açudes secarem. Para Teodoro, privado da água da sanga por causa da barragem de Custódio, a situação virou desespero. Ele passou a acordar de madrugada para levar o rebanho a pé até um poço distante no fundo de uma grota, uma caminhada de horas sob o sol, e voltava já escuro, exausto, queimado, com as ovelhas mais fracas mal se aguentando em pé. Aurélia trabalhava ao lado dele sem reclamar, carregava baldes, cavava pequenas cacimbas em busca de água, dividia com as ovelhas até a água que sobrava da própria bebida. Mas a cada dia era mais difícil. 2 ovelhas velhas morreram de fraqueza, e Teodoro, que conhecia cada uma pelo nome, enterrou-as no fundo do campo com uma tristeza silenciosa que partia o coração de Aurélia. Ela via o homem que amava sendo destruído aos poucos, e a culpa dentro dela crescia como a própria seca. Foi nesse ponto que Custódio deu o segundo golpe, ainda mais baixo que o primeiro. Ele mandou espalhar pelo vale a história de que a seca que castigava a parte baixa era um castigo divino, e que a desgraça se concentrava justamente nas terras de Teodoro, porque aquele homem era amaldiçoado, porque a alma da primeira esposa não tinha descanso, porque a moça dos Vasconcelos, ao se juntar a ele, havia selado a própria condenação. Era uma maldade calculada para isolar o casal, para que ninguém no vale se atrevesse a ajudá-los com medo de atrair a mesma sina. E funcionou, por um tempo. Os poucos vizinhos que poderiam emprestar uma água, um favor, uma mão, começaram a desviar o rosto, a fechar a porteira, a fingir que não viam. O casal ficou cada vez mais sozinho na sua luta contra a sede e contra a mentira. Aurélia decidiu que precisava agir e tomou uma decisão que guardou no peito sem contar a Teodoro. Numa manhã, aproveitando que ele havia levado o rebanho para a grota, ela selou o velho cavalo baio e cavalgou até a casa grande dos Vasconcelos, disposta a implorar ao pai que intercedesse, que usasse a própria influência para conter Custódio, que ao menos permitisse que o rebanho de Teodoro bebesse nas aguadas fartas das terras dos Vasconcelos. Foi a primeira vez que ela voltou àquela casa desde o casamento. Bernardino a recebeu com frieza, mas a recebeu. E Aurélia, engolindo todo o orgulho, contou tudo: a barragem, a seca, a perseguição de Custódio, as ovelhas morrendo. Contou também, com a voz firme, a verdade sobre Teodoro, sobre Reginalda, sobre a mentira que o vale contava. E disse ao pai, olhando bem nos olhos dele, que o homem com quem ele a casara como castigo tinha se revelado o melhor homem que ela conhecera na vida, e que ela não se arrependia de nada, a não ser do sofrimento que estava trazendo para ele. Bernardino ouviu tudo em silêncio, o rosto impenetrável como sempre. E quando Aurélia terminou, ele disse apenas que ela tinha feito a cama e agora tinha que deitar nela, que ele não ia se meter numa briga com Custódio Albuquerque por causa de um punhado de ovelhas e de um genro que ele nunca quis. Foi uma recusa seca, cruel,
E Aurélia saiu daquela casa com o coração em pedaços, entendendo que não havia mais nada do pai a esperar. Mas o que ela não viu foi o que ficou para trás. Ela não viu que depois que ela partiu, Bernardino ficou muito tempo parado na janela, olhando a poeira que o cavalo dela levantava na estrada. Ela não viu que, pela primeira vez em muitos anos, alguma coisa se mexeu dentro daquele velho endurecido. Alguma coisa que talvez fosse o começo de uma vergonha, ou de um arrependimento, ou simplesmente a lembrança de outra mulher teimosa que ele havia amado um dia e que estaria envergonhada do homem em que ele se tornara. Aurélia voltou para casa daquela cavalgada com uma decisão quase tomada. Se o pai não ia ajudar, se o vale havia virado as costas, se Custódio não ia parar enquanto não destruísse Teodoro, então talvez a única saída fosse ela desaparecer da vida dele. Talvez, se ela fosse embora para bem longe, se sumisse do vale, Custódio perdesse o interesse e deixasse Teodoro em paz para reconstruir a vida. Era um plano nascido do amor e do desespero, e naquela noite Aurélia chegou perto de pô-lo em prática. Esperou Teodoro dormir, juntou as poucas coisas dela numa trouxa e sentou-se à mesa para escrever uma carta de despedida com a mão trêmula e os olhos cheios d'água. Mas na hora de escrever, as palavras não vinham, porque não há palavras que expliquem por que a gente abandona justamente aquilo que mais ama. E foi assim, debruçada sobre o papel em branco, chorando baixinho, que Teodoro a encontrou quando acordou no meio da noite com sede. Ele viu a trouxa, viu a carta, viu as lágrimas, e entendeu tudo num instante. Mas não se irritou, não gritou. Apenas puxou a cadeira, sentou-se ao lado dela e perguntou baixinho aonde ela pensava que ia no meio da noite. Aurélia, sem forças para mentir, confessou tudo, que se sentia culpada por toda aquela desgraça, que não suportava vê-lo perder tudo por causa dela, que achava que se fosse embora, ele estaria a salvo. Teodoro escutou, e quando ela terminou, pegou as mãos dela entre as suas mãos grandes e calejadas e disse a coisa mais bonita que Aurélia já ouvira na vida. Disse que antes dela chegar, ele tinha uma casa, tinha o rebanho, tinha a terra, mas não tinha vida, só uma espécie de espera cansada pela morte. Disse que ela não era a causa da desgraça dele, mas a única coisa boa que tinha acontecido com ele em anos. Disse que preferia perder a terra, o rebanho, tudo, e ficar só com ela e a roupa do corpo, a ter tudo de volta e perdê-la. E disse por fim, olhando fundo nos olhos dela, aquilo que não tivera coragem de dizer até então, que a amava de um jeito que ele achava que nunca mais fosse sentir na vida, e que se ela fosse embora, não levaria a salvação dele, levaria o pouco de coração que ainda lhe restava. Aurélia chorou, mas dessa vez não era de tristeza. Ela largou a carta, largou a trouxa e disse que também o amava, que o amava desde não sabia bem quando, talvez desde as flores do campo no copo de vidro, talvez desde o pão queimado, talvez desde sempre, sem saber. E disse que se era para enfrentar Custódio, a seca, o vale inteiro, que enfrentassem juntos, porque juntos ela não tinha medo de nada. Ali, na cozinha daquela casinha pobre, no meio da madrugada, os dois se abraçaram pela primeira vez de verdade. Um abraço apertado, longo, de quem finalmente encontra o lugar a que pertence. E foi como se, do lado de fora, até a seca fizesse uma pausa para respeitar aquele momento. A partir daquela noite, não havia mais Teodoro e Aurélia como duas pessoas jogadas juntas pelo destino. Havia um casal. E um casal, quando se ama de verdade, é a força mais difícil de vencer que existe no mundo. A seca, porém, não dava trégua, e a situação chegou ao ponto de ruptura numa tarde escaldante de fevereiro. O poço da grota, última fonte de água do casal, começou a secar também,
E Teodoro entendeu que se não chovesse em poucos dias, ou se ele não conseguisse água de outro lugar, o rebanho inteiro morreria, e com ele o sustento e o futuro dos dois. Foi então que Aurélia teve uma ideia ousada. Ela se lembrava dos tempos de menina, de uma nascente antiga, escondida numa gruta de pedra nos fundos das terras que tinham vindo no dote do casamento dela. Aquelas terras encravadas que Bernardino dera a Teodoro quase por deboche, por serem consideradas imprestáveis. Ninguém nunca dera valor àquele pedaço de chão pedregoso. Mas Aurélia se lembrava de ter bebido água fresca ali uma vez, numa cavalgada de infância, e tinha quase certeza de que a nascente ainda existia. Os dois foram até lá no dia seguinte e, depois de muito procurar entre as pedras e o mato seco, encontraram. Um veio d'água fina, mas constante, escondido na sombra fresca da gruta. Uma água limpa que brotava da rocha e que a seca não havia alcançado porque vinha das profundezas da terra. Foi a salvação. Nos dias seguintes, Teodoro e Aurélia trabalharam como nunca, abrindo com picão e enxada um pequeno canal que trouxe a água da nascente escondida até uma cacimba próxima do curral. Foi um trabalho de gigantes, feito a 4 mãos, do sol nascer ao sol se pôr, com as mãos em carne viva e as costas doendo, mas movidos por uma esperança nova. E quando a água finalmente correu pela vala que eles mesmos cavaram e encheu a cacimba, quando as ovelhas sedentas se aglomeraram para beber e o rebanho todo se salvou, os dois se abraçaram no meio da lama e riram e choraram ao mesmo tempo, sujos, exaustos e mais felizes do que jamais tinham sido. A terra imprestável que Bernardino dera de deboche havia se revelado a salvação deles. E Aurélia não pode deixar de pensar que, às vezes, o que os outros nos dão como castigo pode se revelar, no fim, a maior das bênçãos. Se você chegou até aqui e está torcendo por esse casal, deixa um comentário com um coração para eu saber que você está comigo nessa história. Agora segura o coração, porque a parte mais difícil ainda estava por vir. A notícia de que Teodoro havia encontrado água e salvado o rebanho, quando meio vale já dava a propriedade dele por perdida, correu depressa e chegou aos ouvidos de Custódio Albuquerque como uma bofetada. O homem não conseguia entender como aquele casal insistia em prosperar contra tudo e contra todos. A barragem não os quebrara, a seca não os quebrara, os boatos não os haviam isolado o suficiente. E o orgulho ferido de Custódio, que a essa altura já se tornara uma obsessão doentia, empurrou-o para um último golpe, o mais desesperado e o mais criminoso de todos. Numa madrugada sem lua, 2 homens pagos por ele se aproximaram da propriedade de Teodoro com tochas, dispostos a atear fogo no galpão e no pasto seco para que o casal perdesse de vez o feno guardado, as ferramentas e talvez a própria casa. Custódio queria transformar em cinzas aquela felicidade que ele não conseguia suportar, mas a maldade, muitas vezes, tropeça na própria pressa. Naquela mesma madrugada, Teodoro estava acordado velando uma ovelha prenha que passava mal e escutou o relinchar nervoso do cavalo e o cheiro de fumaça antes que o fogo se espalhasse. Deu o alarme e ele e Aurélia saíram correndo. Os 2 homens, ao serem descobertos, entraram em pânico. Um deles fugiu na escuridão. O outro, na correria, acabou se enroscando na própria tocha e ateando fogo na cerca, e o vento começou a espalhar as chamas pelo capim seco em direção ao galpão onde estava guardado o feno de todo o rebanho. Foi uma noite de luta desesperada. Teodoro e Aurélia, lado a lado, com baldes de água da cacimba, com cobertores molhados, com as próprias mãos, enfrentaram o fogo. Aurélia, que meses antes não sabia acender um fogão, agora combatia um incêndio ao lado do marido sem hesitar. Os cabelos soltos, o rosto sujo de fuligem, os olhos ardendo de fumaça e de coragem.
E foi a água da nascente escondida, aquela mesma água da terra imprestável, que encheu os baldes que salvaram o galpão naquela noite. Quando o dia amanheceu, o fogo estava vencido. Parte do pasto tinha queimado, uma cerca se perdera, mas o galpão, o feno, a casa e o rebanho estavam salvos. E o mais importante, o homem pago por custódio que se enroscara na tocha não conseguira fugir a tempo. Teodoro o encontrou caído perto da cerca, com o tornozelo torcido, apavorado, e o segurou. À luz da manhã, diante de Aurélia e de Dona Firmina, que viera correndo ao ver a fumaça de longe, o homem confessou tudo, tremendo, que fora Custódio Albuquerque quem os pagara para atear o fogo, que fora Custódio quem espalhara os boatos da maldição, que fora Custódio quem mandara desviar a água, tudo para destruir o casal e lavar a própria vergonha. Teodoro poderia ter feito justiça com as próprias mãos ali mesmo, e ninguém o culparia. Mas ele não era esse tipo de homem. Ele amarrou o tornozelo do sujeito para que ele não piorasse, deu-lhe água e disse que iam resolver aquilo do jeito certo, diante da lei e diante do vale, na luz do dia, e não na escuridão e no fogo, como fazia gente sem caráter. Aquela mesma manhã, Teodoro e Aurélia levaram o homem até a vila, direto à casa do delegado, e a confissão foi feita diante de testemunhas. E aqui o destino pregou em Custódio Albuquerque a peça mais irônica de todas, porque naquela mesma hora, na vila, estava Bernardino Vasconcelos, que havia descido para resolver uns negócios, e que assistiu de longe à chegada da filha, suja de fuligem, exausta, mas de cabeça erguida, ao lado do marido, arrastando o incendiário confesso. Bernardino ouviu a confissão inteira, ouviu o nome de Custódio ser dito diante do delegado, ouviu como aquele homem que ele quase fizera seu genro tinha tentado queimar viva a própria filha dele. E alguma coisa que vinha rachando havia meses dentro do velho estancieiro finalmente se partiu de vez. Bernardino Vasconcelos deu um passo à frente diante de todos na vila e fez o que ninguém esperava. Ele, que era o homem mais rico e mais respeitado daquele lado do vale, cuja palavra valia mais que documento, declarou em voz alta, para que todos ouvissem, que conhecia Teodoro Ferreira, que sabia que era homem de bem, trabalhador e honrado, e que a história que corria sobre a morte da primeira esposa dele era mentira vil, inventada por gente ruim. Declarou que a filha dele estava bem casada, mais bem casada do que jamais estaria com o criminoso do Albuquerque, e que quem tivesse alguma coisa contra o casal Ferreira teria dali em diante que se ver com os Vasconcelos. Foi um recado dado na frente do vale inteiro, e foi também, do jeito duro e tardio daquele velho, um pedido de desculpas. Aurélia olhou para o pai com os olhos cheios d'água, e Bernardino, pela primeira vez em 12 anos, sustentou o olhar da filha sem se esconder atrás da própria dureza. Custódio Albuquerque foi desmascarado diante de todo o Rio Manso. A confissão do capanga, somada ao testemunho de Dona Firmina sobre a verdade da morte de Reginalda e ao peso da palavra de Bernardino Vasconcelos, virou o vale inteiro contra ele. O homem que sempre governara pelo medo e pelo dinheiro viu, de uma hora para outra, todo o respeito que comprara se transformar em desprezo. As portas que sempre se abriram para ele começaram a se fechar. Enredado nas próprias maldades e ameaçado de processo pelo crime de incêndio, Custódio acabou fazendo a única coisa que restava a um homem daquele tipo. Vendeu às pressas boa parte das terras, juntou o que pôde e foi embora do vale para não mais voltar, levando consigo apenas o próprio veneno e a memória de ter sido derrotado, não pela força nem pela riqueza, mas por uma coisa que ele nunca soube ter: o amor verdadeiro entre duas pessoas que se recusaram a desistir uma da outra.
E uma das primeiras providências tomadas depois de sua partida foi desfazer a barragem que desviava a água da Sanga, de modo que o veio d'água voltou a correr, farto, até as terras de Teodoro, como corria antes de toda aquela maldade começar. Com a partida de Custódio e o retorno da água, a vida no Rio Manso começou a mudar, e mudou primeiro no jeito como as pessoas olhavam para Teodoro e Aurélia. O mesmo vale que por anos apontara Teodoro como o pior dos homens, agora se via obrigado a rever tudo o que julgara. As comadres que faziam o sinal da cruz quando ele passava agora abaixavam os olhos envergonhadas. Os vizinhos que tinham fechado a porteira na hora da seca agora apareciam, meio sem jeito, trazendo uma muda de árvore, uma dúvida sobre criar ovelha, um pedido de conselho. E Teodoro, que teria todo o direito de guardar rancor, recebia cada um com a mesma calma de sempre, porque ele aprendera na vida que a gente não cura o mal do mundo devolvendo mal, e sim recusando-se a se tornar aquilo que nos feriu. Aurélia, ao lado dele, ia ficando conhecida no vale não mais como a moça rebelde que envergonhara a família, mas como a mulher corajosa que enfrentara a seca, o fogo e a maldade de cabeça erguida, ao lado do homem que amava. As chuvas finalmente voltaram no outono, generosas, lavando a terra rachada e devolvendo o verde às coxilhas. E foi como se, junto com a chuva, a própria vida do casal florescesse. A propriedade, antes tão pobre, começou a prosperar. Com a água garantida e as terras do dote agora valorizadas por causa da nascente escondida, o rebanho cresceu. A lã passou a render bom dinheiro na feira. E Teodoro e Aurélia foram, ano após ano, transformando aquela casinha de pedra e madeira num lar acolhedor e sólido. Plantaram um pomar, aumentaram a horta, ergueram um galpão novo. Mas nada mudava o essencial. Continuavam trabalhando lado a lado, continuavam rindo à mesa à noite, continuavam trocando aqueles olhares demorados de quem, mesmo depois de tanto tempo, ainda se escolhe todos os dias. E na porta da casa, à sombra da mesma figueira grande, Aurélia mandou plantar canteiros daquelas flores amarelas do campo, as mesmas que Teodoro colhera para ela na primeira noite, para que nenhum dos dois jamais esquecesse onde tudo aquilo tinha começado. Bernardino Vasconcelos, o velho pai que dera a filha em casamento como castigo, tornou-se nos anos seguintes presença frequente na casa da parte baixa do vale. A dureza de uma vida inteira não se desfez de uma vez, mas foi cedendo, devagar, diante da felicidade evidente da filha e do respeito silencioso do genro. Bernardino, que nunca soubera pedir desculpas com palavras, pediu do jeito que sabia, aparecendo, ajudando, oferecendo gado para melhorar o plantel, ensinando a Teodoro segredos da lida que só um velho estancieiro conhecia. E numa tarde de chimarrão no alpendre novo, ele confessou à filha, com a voz embargada, algo que jamais imaginara dizer, que se sentia o mais tolo dos homens por ter tentado punir a filha e por descobrir tarde demais que, ao entregá-la ao homem que julgava o pior do vale, tinha, sem querer, lhe dado o melhor presente de toda a vida dela. Aurélia segurou a mão do pai, do mesmo jeito que um dia segurara a mão de Teodoro sobre a mesa velha, e disse apenas que o que passou, passou, e que o que importava era que ainda havia tempo para serem uma família. E foram. Os anos passaram sobre o vale do Rio Manso como as águas passam sobre as pedras, devagar e sem pressa, polindo tudo com o tempo. Muitos invernos vieram e se foram. Muitas primaveras floresceram as encostas, e a história daquele casal foi virando parte da memória do vale, dessas histórias que os mais velhos contam para os mais novos nas noites frias em volta do fogo. Contavam que houve um tempo em que um pai, cego de orgulho, tentara castigar a filha com um casamento, e que esse castigo se transformara na história de amor mais bonita que aquelas terras já tinham visto.
Contavam do homem calado e de bom coração que o vale julgara mal, e da moça corajosa que se recusara a viver uma vida que não escolhera. E quem duvidasse, só precisava subir até a casa da figueira grande para ver os dois já grisalhos, sentados lado a lado no fim da tarde, as mãos enrugadas ainda dadas uma na outra, olhando o sol se pôr sobre o rebanho, com aquela paz de quem construiu junto tudo o que tem. Numa dessas tardes, muitos anos depois de tudo, Aurélia, já de cabelos brancos, mas com o mesmo fogo teimoso nos olhos, perguntou a Teodoro se ele se lembrava do dia do casamento, daquela capela fria, daqueles dois estranhos que mal se olhavam diante do altar. Teodoro sorriu aquele sorriso que o tempo não levara e respondeu que se lembrava de cada detalhe, mas que preferia se lembrar de tudo que veio depois. Disse que a vida tinha uma forma engraçada de acertar as contas, e que ele passara metade da vida achando que era um homem amaldiçoado, só para descobrir, tarde e feliz, que estivera apenas esperando a pessoa certa chegar. Aurélia riu, encostou a cabeça no ombro dele e ficaram assim em silêncio, escutando o vento passar pela figueira, sob a qual o passado descansava em paz e o presente florescia em flores amarelas. E assim termina a história do casamento que era para ser castigo e virou a história de amor mais bela do vale. Uma história para lembrar que a vida, às vezes, esconde suas maiores bênçãos dentro daquilo que parece ser a nossa maior desgraça. Que o amor verdadeiro não é aquele que nasce da facilidade e da riqueza, mas aquele que se prova na seca, no fogo, na luta lado a lado. E que ninguém, por mais que o mundo aponte o dedo e invente histórias, deve ser julgado por boatos, porque muitas vezes o coração mais bonito bate justamente dentro do peito que os outros aprenderam a desprezar. Aurélia escolheu o amor quando podia ter escolhido o medo. Teodoro escolheu a bondade quando podia ter escolhido o rancor. E o vale inteiro aprendeu, com os dois, que é sempre o amor, no fim, que fica. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal Contos de Antigamente e me conta nos comentários. Você também acredita que às vezes o destino escreve certo por linhas tortas? Comenta aí embaixo. Compartilha essa história com alguém que precisa ouvir que o amor verdadeiro ainda existe e fica comigo, porque na próxima história eu tenho mais uma dessas para emocionar o seu coração. Até a próxima.